comentário de um torcedor, ele falando da sua característica de trabalhar com a gestão do grupo, né? Inclusive de recuperar jogadores que não vivem bons momentos. Nesse último jogo contra a equipe do Botafogo, muita gente esperava que você entrasse com o Mateuzinho, e aí você veio com o Giovanni Augusto, e o Vitória fez uma partida que criou o resultado, e mesmo assim tinha gente que esperava que você fosse entrar com o Mateuzinho no segundo tempo, e você entrou com o Rafinha. Essa entrada do Rafinha faz parte desse processo de você dar mais confiança ao jogador, fazer com que ele tenha ali uma rodagem, já que esse ano está sendo diferente do ano passado? Bom, boa tarde. Assim, realmente é uma preocupação que eu sempre tenho nos meus trabalhos, já são vários anos como treinador, e assim, eu acredito muito no ambiente, um ambiente bom de trabalho, saudável, onde todos se respeitam. A tendência é você conseguir extrair o melhor de todos, né? Então, de um modo geral, tem dado certo. E aqui no Vitória não é diferente, a gente procura dar atenção a todos os atletas, como eu sempre falo com eles no dia a dia, que eles estejam todos preparados. O Vitória vai estar sempre em primeiro plano, as escolhas que a gente vai fazer, nem sempre a gente vai conseguir agradar a todos, não tem como, é impossível, mas a partir do momento que a gente é sincero e verdadeiro e acima de tudo, trate todos com respeito, a gente consegue ter uma boa gestão e ter um bom ambiente. As escolhas para os jogos, realmente elas são feitas em cima da estratégia que a gente procura montar para cada partida. É claro que tem alguns atletas que naturalmente, digamos assim, que momentaneamente são mais utilizados, são, digamos, os titulares. Alguns atletas a gente vai rodando como eu falei, por estratégia de jogo, e também para a gente tentar manter com que todos estejam mobilizados. Realmente o Matheus foi muito bem no jogo contra o ABC, melhor ainda na partida aqui contra o Londrina, mas a gente entendia que no jogo contra o Botafogo a gente precisava de ter um pouco da posse de bola. A gente sabia que o Botafogo iria pressionar os 15 minutos iniciais, e depois a gente precisaria ali de um jogador ali para a gente ter um pouco mais de controle de jogo, e foi o que aconteceu. Que bom que deu certo, às vezes nem sempre dá, né? E depois ali a ideia era ter, como eles iriam possibilitar algumas situações de contra-ataque, ter jogadores de definição, que é onde que o Rafinha se encaixou naquele momento, naquela partida. Mas com certeza o Matheus é um jogador que vai nos ajudar muito ao longo da competição, e talvez na reta final ele possa ser até o titular da equipe. Léo, boa tarde. Quarta-feira vocês jogam contra o Ceará, o jogo vai ser lá no Presidente Vargas, sem o apoio do torcedor local. Eu queria que você falasse um pouco sobre a estratégia adotada para esse jogo, e é hora também de ainda manter esse 100%, já que o Vitória é o melhor ataque e também a melhor defesa da competição? Bom, realmente é um jogo muito difícil, independente de ter torcedor ou não. O Ceará é uma equipe que ficou muitos anos na Série A do Brasileiro, desceu o ano passado, vem assim com alguns jogadores com bagagem de Série A, investiram muito, essa é a grande verdade. É o atual campeão da Copa do Nordeste, não iniciou tão bem a Série B, talvez até nesse processo aí de ter várias competições na disputa. Então a gente respeita muito a equipe do Ceará, mas o Vitória, como eu sempre falei, independente de jogar em casa ou fora, nós temos uma maneira de jogar, vamos para lá, procurar jogar de uma maneira equilibrada, entender os momentos do jogo, não vamos para lá só para defender, mas também não vamos nos expor, né? E a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, mas temos possibilidade de trazer um bom resultado de lá, e a ideia realmente é trabalhar em cima disso. Léo, minha pergunta é até um pouco parecida. Um empate já garante o Vitória na liderança nessa rodada. E por jogar fora de casa, e ser sempre mais difícil jogar fora de casa, como é que vai funcionar a estratégia do Vitória nesse jogo? O Vitória vai para cima para tentar manter esse 100% ganhando, ou vai ser mais estratégico para tentar garantir esse empate e conseguir a liderança? Como eu falei, assim, o jogo... A partida de futebol acontece várias situações, são vários jogos dentro de um, né? Então vai depender muito de como também vai ser a postura do adversário. Nós temos que trabalhar estratégias. No momento que eles tentarem agredir a gente ter o contra-ataque ali, ter uma boa transição, e o momento que a gente sentir que o adversário também está sem confiança, tentar explorar isso aí também, talvez com a linha um pouco mais alta. Então vai depender muito da situação do jogo. O placar, nós temos que tentar fazer a melhor partida possível, e no final ver o que a gente
gente conseguiu em termos de placar. Se conseguir um resultado positivo, maravilhoso. Se não, que a gente possa pelo menos trazer um empate de lá. Léo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. As vantagens de se viver essa boa fase a gente está vendo na performance e no desempenho. Mas eu queria que você falasse quais são os perigos de achar que está tudo bem, está tudo bom, quando ainda faltam 34 rodadas. Isso é algo que eu também já falei em outros momentos. A gente está todo mundo aqui com é um elenco experiente que nós temos. Claro que tem alguns jogadores mais jovens, né? Alguns até a primeira vez que disputa a Série B, mas a maioria do elenco, e eu me incluo também, a gente já sabe como que é a competição. Então é um momento bom que a gente tem que aproveitar. Elevou a confiança de todos, mas realmente tem muita competição pela frente. Nós temos que ir jogo a jogo. Está todo mundo muito centrado, não vai ter oba-oba aqui. Pode acontecer de vir um tropeço ou outro, que é natural do futebol, mas não por questão de acomodação, empolgação. A gente vai estar trabalhando com o máximo de seriedade possível até o final da competição e tentar terminar na melhor posição possível. Léo, boa tarde, parabéns pela vitória. Pela primeira vez na Série B você vai ter uma sequência maior de jogos, né? O Ceará já na quarta-feira, o último jogo foi na sexta. Você teve aí o desfalque do atacante Léo Gamalho. Como é que você procura gerir o grupo? Você pretende poupar algum jogador no jogo contra o Ceará? Como é que você pretende gerir essa situação de uma maratona maior de jogos, tendo em vista que no começo você teve mais tempo para trabalhar com esse grupo? Realmente... A gente sabia que mais cedo ou mais tarde viria essa maratona, os jogos próximos, é característico da própria competição, da Série B. Então, nós temos, até de uma forma repetida, né, eu tenho falado muito isso aqui, nós temos um bom elenco, vai vir aí a questão de lesão, cartão, e a gente tem que deixar todos preparados. Ontem mesmo a gente fez uma movimentação aqui, a gente fez um jogo treino com os atletas que não jogaram na sexta-feira, para manter todos com ritmo de jogo, isso é fundamental. Então conseguimos rodar todos nesse jogo treino de ontem, de uma certa forma estão todos preparados, e a gente sabe que não só por estratégia de você mudar uma ou outra peça de uma partida para outra, mas também por necessidade de desgaste ou por lesão ou cartão. Mas eu acho que ainda não chegou nesse momento ainda. Eu gosto de trabalhar, de ter uma base, e a gente, principalmente em cima, a partir do momento que essa base está oferecendo resultado, a tendência é ser mantida. Ô Léo, boa tarde. Você já não teve o Gamalho agora nesse jogo, né? Queria que você pudesse confirmar se o Léo Gamalho está confirmado ou não para o jogo de amanhã, né? Se ele tem condições de jogo ou não. Mas você teve o Helder e o Trellis ambos fazendo gol, né? Queria que você fizesse uma avaliação sobre o desempenho, né, dos dois camisas 9, né, que tiveram à sua disposição, e se o Gamalho vai para o jogo ou não. Bom, Léo, dentro do que o departamento médico nos passou, para essa partida ele ainda não tem condições, né? Talvez o jogo contra o Atlético Goianiense no domingo, mas como eu já salientei em alguns momentos, nós temos em praticamente todas as posições 2 atletas por posição, e algumas até 3 de boa qualidade. É o caso de centroavante, né? Nós temos o Léo, que nesse momento, né, é o titular da equipe, mas o Helder chegou muito bem aqui desde o início, vem apresentando uma boa performance nos treinamentos, teve oportunidade de jogar um pouco na estreia. E o Trellis, todos já conhecem, um jogador muito identificado com o clube, e eles têm características diferentes, e isso é bom, né? Que aí depende muito da característica do jogo, né? O Helder é um jogador de muita velocidade, de transição, que ataca a última linha, o espaço, um mais definidor, o Trellis um pouco dos dois. Então a gente é um setor onde o Vitória está bem servido, e até estrategicamente nós temos outros jogadores que podem fazer essa função, o próprio Oswaldo com um pouco mais solto ali, Rafinha. Então, de uma certa forma, a gente fica satisfeito com esses atletas. Esses bastidores do Vitória, né, que quando o clube coloca no ar, no YouTube, a gente observa algumas coisinhas, e nesse último jogo eu percebi você dizendo, se perder a bola, volta para marcar, vamos recompor, vamos segurar ali. Esse momento dentro do vestiário, nesses minutos iniciais do jogo, né, como é que você trabalha essa situação? Porque o trabalho você tem durante toda a semana, mas a gente chega dentro do estádio e observa que sempre tem alguma coisa diferente e que pode sair um pouquinho do seu planejamento. Eu queria que você falasse sobre essa situação.
Não, futebol, assim, ele é muito complexo, né? Você trabalha ele como um todo, né? Então, assim, durante a semana você vai fazendo os ajustes de correção da sua equipe, passando o adversário, o aspecto coletivo, algumas questões individuais, e sempre é muito difícil você conseguir passar tudo que você quer. Sempre vai deixando vai faltando alguma orientação, alguma informação que você acaba talvez aproveitando aqueles últimos instantes ali de vestiário. E às vezes também algumas questões pontuais que são mais importantes, né? Então o Botafogo era uma equipe que tem uma boa transição, a gente deixou para alertar ali naquele último momento, na perda da bola, passar da linha da bola o quanto antes, para não oferecer a transição e o contra-ataque para o Botafogo. Então isso vai muito de cada jogo, de um momento ali. É momento nosso, assim, é momento que às vezes a gente dá liberdade para os jogadores, principalmente aqueles que têm uma característica de liderança, que já vivenciou muita coisa dentro do futebol, uma última palavra de incentivo ali. Então é sempre e o principal é quando a gente dá essa liberdade para os atletas, eles falarem ali aquilo que vem assim de espontâneo, né? Nada forçado. Ô, Léo, dentro fazer um parâmetro desse último jogo, ainda existe alguma coisa, mesmo com essa performance 100% de aproveitamento, ainda existe alguma coisa que lhe incomoda muito, que você acha, não, isso aqui tem que resolver? Olha, sinceramente, assim, desde o período que a gente teve para trabalhar, a gente, principalmente que passou por uma reformulação grande, então a gente vai atacando alguns pontos principais. Você tem que ter uma equipe organizada defensivamente, né? Bola parada, defensiva, e no aspecto ofensivo também tem algumas movimentações básicas, mas a cada jogo, a cada partida, a cada semana a gente tem que tentar potencializar aquilo que já está sendo feito de bom e criar fatos novos, né? Até porque a competição as equipes vão se estudando. Por isso que às vezes a gente pede assim um pouco mais de tempo, que é necessário, né? Porque sempre tem alguma coisa para evoluir. Você vai buscar grandes equipes, assim, o Palmeiras, que hoje vem apresentando assim, talvez a equipe mais competitiva, né? O Fluminense vem apresentando um futebol bem jogado na Série A do brasileiro. São trabalhos com características diferentes do Abel e do Diniz, mas você vê que as equipes a cada rodada, a cada competição vai evoluindo. Então, assim, a gente nunca está satisfeito. Sempre vai ter alguma coisa para a gente melhorar os mecanismos ali, tanto de defesa quanto de ataque. Ô, Léo, nesse início de competição, o Vitória ele tem chamado muita atenção do Brasil, até por conta de ainda não ter levado gol em 4 jogos. Na sua opinião, onde é que o Vitória se destaca em relação aos outros times da Série B? Olha, assim, é muito difícil você, com 4 rodadas, já fazer uma avaliação, assim, como um todo, onde que a gente pode destacar, onde a gente pode ser inferior em uma ou outra equipe. Ainda, como eu falei, eu acho que lá para a 12ª, 13ª rodada, depois de um terço da competição, a gente vai ter um parâmetro. É claro que a gente está extremamente feliz por ter alcançado essas 4 vitórias, porém, como eu venho ressaltando muito, a gente tem margem para melhorar individual e coletivamente, mas você ficar 4 jogos sem sofrer gols numa competição dessa é algo que realmente chama atenção. É uma equipe onde assim está bastante homogênea no todo, assim. Todos participam da fase defensiva e todos participam do momento ofensivo. Se você pegar os dois, nós temos 2 gols de uma bola parada ofensiva do adversário, né, no contra-ataque aqui, que o Léo Gamalho cortou no jogo contra o Londrina. Agora, oriundo de uma falta ou de um escanteio, a gente conseguiu contra-atacar ali. Então, a bola já saindo do Lucas ali, a gente conseguiu criar a situação de gols. Assim como também não tem sofrido gols, mas assim, a participação do Zé Hugo, Osvaldo principalmente, do centroavante ajudando na marcação, de uma certa forma, deixa o setor defensivo menos sobrecarregado, podemos falar assim. Léo, você teve um grande período para ajeitar a equipe antes de começar a Série B. E agora vai vir uma grande sequência de jogos, e aí você já tem a lesão de Léo Gamalho, e pode ser que aconteçam outras lesões de outros jogadores.
e que não aconteça, né? Mas é possível. E como é que fica para você? É um desafio grande poder ajustar a equipe com esse período menor, né, de treinamento entre um jogo e outro, em comparação ao que você teve antes de começar a Série B? Sem dúvida. É claro que assim, o ideal é quando você tem uma semana aberta, né? Que você consegue fazer uma boa recuperação, você vai trabalhar um pouco a sua equipe em cima do adversário. Mas, até por já ter jogado a competição em outros momentos, a gente sabe lidar bem com isso. É natural, não é um privilégio só do Vitória, outras equipes também passam por isso. E cabe a gente gerir bem esse trabalho aí de uma boa recuperação de quem jogou e manter aqueles que não vêm jogando com uma boa condição atlética. Léo, eu queria que você falasse um pouquinho de Oswaldo, que é um jogador incansável em campo, guerreiro, parece que está em todos os lugares, tem 36 anos, podia já estar acomodado na profissão, né? E é uma espécie de líder dentro de campo, também fora de campo. Queria até que você exemplificasse algum fato que aconteceu, que chamou a atenção da comissão técnica, que partiu do Oswaldo para com o grupo. Olha, assim, para mim está sendo um privilégio trabalhar com o Oswaldo, né? Um jogador, assim, como você mesmo citou, que tem uma carreira vitoriosa e a gente vê a alegria dele. Eu acho que o principal ponto, ele vem treinar, a satisfação que ele vem para trabalhar, né? A cada dia apresenta uma motivação ainda maior e isso, de uma certa forma, vai contagiando todos, principalmente os mais jovens, né? Um grande espelho dos jogadores jovens, é um jogador que não fica de fora de nenhum treinamento, é um dos primeiros a entrar no campo, um dos últimos a sair. E até principalmente nesse ponto que a gente, ao longo da conversa aqui, a gente vem falando muito da questão do bom momento, né, de manter os pés no chão, essa coisa toda. O Oswaldo é um jogador que, assim, ele transmite isso para o grupo, né, até por tudo que ele já vivenciou dentro do futebol, sabe que não pode ter empolgação, então é um jogador que tá nos auxiliando muito e o maior exemplo dele de liderança é pela atitude dele, pelas atitudes dele, mais do que palavras, são as boas atitudes do Oswaldo perante ao grupo. Léo, você atualizou sobre o Léo Gamalho, ele provavelmente não vai estar pronto para o próximo jogo. Como é que está a situação de Marco Antônio, do zagueiro Marco Antônio e do goleiro Thiago Rodrigues, que ainda não estreou? Bom, são dois jogadores que estão no processo de transição, provavelmente já deve vir para a nossa mão aí o quanto antes, mas ainda não tem uma data específica. As lesões, né, são diferentes casos, às vezes o processo de recuperação acaba evoluindo de uma forma mais rápida, outros de repente um pouco mais demorada, mas eles já estão no processo de transição. Acho que logo a gente já vai ter eles como opção para treinamento. Ô Léo, o Vitória é líder da Série B, né? Vice-líder no caso, mas enfim, são 4 jogos, 4 vitórias, melhor ataque, melhor defesa. Só que isso também abre os olhos dos adversários, né? Os adversários vão passar a estudar mais o Vitória, né? Você teve aí 30 dias basicamente para preparar o time agora tem uma cara, né? Tem a cara do Léo Condé. Como é que você está lidando com essa questão dos adversários cada vez mais estarem buscando estudar o Vitória, né? Para fazer um antitático, enfim. Como é que você e sua comissão técnica estão encarando isso? Então, como eu respondi agora há pouco, a gente trabalhou assim, um planejamento básico de organização ofensiva, defensiva, bola parada, mas tem muita margem ainda para a gente trabalhar e melhorar a equipe e também criando alternativas de uma partida para outra. É natural isso que você falou, as equipes vão se estudando e acaba de uma certa forma quando você começa a ganhar, chamar a atenção dos adversários, mas ao mesmo tempo a gente aqui também vai estar trabalhando, vamos estar trabalhando alternativas para não ficar, digamos assim, ser um time de uma nota só. Nós temos que trabalhar outras formas de jogar também. Vou botar aqui alguns dias atrás, né? Você nesse mesmo local disse assim: pô, já fiquei 8 jogos sem ganhar. E a situação você está com 4 jogos sem perder dentro do Brasileiro. Qual foi o seu maior período de vitórias, né? Você lembra assim, pô, fiquei tanto tempo assim sem ganhar, mas também ganhei tantos assim. E aí ele faz o seguinte, também pergunta: você vê essas brincadeiras de pitbull raivado, quando acaba o jogo, os jogadores vão lá para torcida para fazer aquele canto que é perfeito, mas
particularmente, o seu ego como treinador, como profissional, você não chega em alguns momentos e diz assim, não, rapaz, eu tô botando pra quebrar. Claro, com aquele jeitinho de calmaria que é degrau por degrau. Ah, sem dúvida. A gente o futebol, a gente não tem jeito, né? Futebol brasileiro, em todas as divisões, o equilíbrio é muito grande. Então, já vivenciei os dois lados, campeão estadual, ter iniciado bem uma Série B e depois as coisas não aconteceram. Novo Horizontino também, teve um momento que a gente iniciou muito mal o Paulistão, depois nós tivemos 5 ou 6 vitórias seguidas, ganhamos do Santos, ganhamos do São Paulo. Acontece, são situações que acontecem. É claro que a gente tem que aproveitar esse momento, até porque normalmente é difícil, em algum momento ele vai ser quebrado, mas até o meu jeito de ser, eu sou muito pé no chão, não me empolgo com as vitórias, não desespero com as derrotas e tento passar isso para os jogadores, mas a gente fica feliz principalmente pelo torcedor, como você falou. É claro que a gente se sente orgulhoso, né, de dar alegria para o torcedor e ver a festa, principalmente a festa bonita, né, nesses 2 jogos aqui no Barradão, foi realmente algo fantástico. E o futebol é sentimento, né, é paixão. E os jogadores também, com certeza, eles ficam felizes de participar dessa festa junto com o torcedor. Entrevista finalizada com o técnico Léo Condé.